Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos. Hoje, domingo, dia 28 de março de 2021, estamos com a lição da Escola Bíblica Dominical para, juntamente com os irmãos, aprendermos a palavra de Deus. Farei aqui um resumo da nossa Escola Bíblica Dominical. O pastor João Sobrinho, nosso superintendente, vai dar sequência na nossa lição. Pedimos que os irmãos fiquem conosco, ouça com muito carinho, porque eu tenho certeza que vai ser edificante para a sua vida e vai contribuir para o reino de Deus. Eu quero, junto com vocês, fazermos antes uma oração, para que a bênção de Deus esteja conosco, esteja com vocês, esteja com as nossas famílias. Oremos. Amado Deus, no nome de Jesus, teu Filho, nós oramos, entoando a Ti louvores, honras e ações de graças. Obrigado por mais este dia, por mais esta oportunidade de buscar Tua face. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, permaneça nos dando direcionamento, nos ensinando, nos instruindo, segundo o Teu querer. No nome de Jesus, guarda as famílias, cobre com Teu sangue, livra do mal, proteja e dá a bênção e a paz. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos com esta última lição deste primeiro trimestre, uma lição maravilhosa, uma lição escatológica, uma lição que aponta para a vinda de Jesus, que tem o seu título Voltados os Olhos para a Bendita Esperança. Eu achei interessante essa palavra, voltados os olhos para a bendita esperança, dá uma ideia de dar maior importância, priorizar, dar valor. Os dias que nós estamos atravessando, meus irmãos, são dias onde as expectativas, elas não são prioridade como era antigamente. Parece que há um descuido, há uma falta de atenção muito grande em relação à vinda de Jesus. Haja visto que quando se pregava antigamente mensagens ou sermões a respeito do arrebatamento da igreja, a igreja ela recebia a palavra com louvores e sempre era dito a palavra em louvor, Maranata, que quer dizer, ora vem, Senhor Jesus. Quando se entoava louvores a respeito da vinda de Jesus, as lágrimas corriam nos olhos e nós dizíamos, Maranata, isso precisa voltar, isso precisa retornar. A expectativa da igreja, ela deve ser sempre aguardar o grande dia, o dia do arrebatamento da igreja, porque Jesus, ele prometeu que ele vai voltar e ele é fiel. A Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. Fiel é quem fez a promessa, né? A Bíblia diz que um pouquinho de tempo e o que há de vir, virá e não tardará. E nós estamos aqui com esse texto áureo abençoado, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Que bênção que vai ser. Que glorioso que será o grande dia que a igreja vai se encontrar com Jesus nos ares, né? É uma promessa que ele fez. E quando que isso vai acontecer? Meus irmãos, nós não podemos dizer nem o dia nem a hora. Olha o que diz a Bíblia
em Mateus capítulo 24, versículo 36, porque daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Louvado seja Deus. Muitas pessoas programaram, né? O dia que Jesus ia vir, calcularam, e quantas pessoas se frustraram. Mas a Bíblia diz que daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, né? Mas somente o nosso Deus sabe. É claro que Jesus ele disse isso quando ele ainda estava na sua forma humana, né? Submisso às revelações de Deus, mas quando ele ressuscita, ele diz, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, a partir da sua ressurreição, ele volta a ter a soberania, a ciência de saber todas as coisas. Então, Jesus sabe o dia e a hora, né? Mas quando Jesus estava nessa terra, ele se submeteu a dizer que nem ele mesmo naquele momento sabia, mas unicamente o seu Pai. Louvado seja Deus. Então é uma promessa dele que ele vai vir. Isso é o que é o mais importante, né? E ele vai dizer ainda no versículo 44, ainda do capítulo 24, o versículo de número 44, por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. O mais importante, irmãos, é nós estarmos preparados, aguardando o grande dia, estarmos com a expectativa de encontrarmos com o Senhor nos ares. Louvado seja Deus. Ainda neste sermão, o Senhor Jesus vai dizer, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, ou melhor, versículo 37, como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então ele está dizendo, eu vou voltar, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Irmãos, o que a palavra de Deus nos revela é que vai ser um dia como os outros, né? Um dia como os outros, um dia comum, né? Nos dias de Noé tinha muita violência, nos nossos dias não é diferente. Nos dias de Noé casavam-se, né? Davam-se em casamento, nos nossos dias não é diferente, né? E parece que vai estar tudo seguindo normalmente, mas de repente, irmãos, de repente vai acontecer o sobrenatural. A trombeta vai tocar e Jesus, ele vai ter um encontro com a sua igreja nos ares. Aleluia. Olha o que diz a Bíblia no capítulo de número 15 de 1 Coríntios, o versículo 51 e 52. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. É uma promessa do Senhor Jesus, né? Louvado seja Deus. Eu acho muito interessante quando o apóstolo Paulo, ele enfatiza e nós seremos transformados. Ele estava se incluindo a igreja que seria arrebatada. Quer dizer que o apóstolo Paulo ele estava esperando a igreja de Jesus Cristo ser arrebatada nos seus dias. Ele estava esperando a qualquer momento a trombeta
tocar. Louvado seja Deus. E essa deve ser a nossa expectativa, né? Quanto tempo se passou, quantas promessas já se passaram, né? E quantas pessoas já ficaram no meio do caminho, mas a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Louvado seja o nome santo do Senhor. O apóstolo Pedro, ele vai dizer na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 8 e 9, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Meus irmãos, Jesus vai voltar, ele prometeu, né? Ele prometeu. O Senhor, ele não é como nós, que depende de um relógio de braço, de um relógio de parede. O Senhor não precisa não está dentro dessa questão de tempo. Ele é eterno. A eternidade na eternidade ele é o princípio e o fim. Na eternidade ele é o alfa e o ômega, né? Para Deus tanto faz. Então um dia para ele é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O mais importante é a gente esperar o grande dia do Senhor. Louvado seja Deus. Olha o que Jesus disse através do apóstolo João para o apóstolo João, na ilha de Patmos, capítulo 3, versículo 11. Apenas a parte A: eis que venho sem demora. No capítulo 22 e 7, ele diz que eis que cedo venho. No capítulo 22 e 12, ele diz novamente, eis que cedo venho. Louvado seja Deus. Aleluia. Então Jesus, ele vai vir, irmãos. Ele vai vir. Ele vai insistindo que ele vem cedo. Ele vem breve. Aleluia. Louvado seja Deus. Para nós concluirmos, meus irmãos, Tessalonicenses, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a seguir. Eu acho maravilhoso essas palavras, essa revelação de Paulo para a igreja de Tessalonicenses. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Veja bem, o apóstolo Paulo está dizendo assim, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Ele está dizendo, eu quero que vocês tenham conhecimento. Conhecimento do quê? Conhecimento de que os nossos irmãos que estão morrendo, eles vão ressuscitar. Os nossos irmãos que estão morrendo no grande dia, eles vão encontrar com o Senhor, juntamente conosco, porque a igreja de Tessalonicenses era uma igreja que estava desesperada, porque os irmãos estavam morrendo, eles estavam esperando a vinda de Jesus naqueles dias, e eles não estavam compreendendo por que os irmãos estavam morrendo. Mas aí vem o apóstolo Paulo com essas palavras de consolação, e ele vai dizer, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Olha novamente o que ele vai dizer, que nós, olha o que o apóstolo Paulo diz, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ele está novamente dizendo, eu estou esperando Jesus Cristo voltar agora, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Oh, meus irmãos, que promessa gloriosa,
Que palavra gloriosa. Aleluia. É por isso que o apóstolo Paulo, ele finaliza, ele conclui essas verdades dizendo, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Era para um crente estar falando para o outro, não chore, o Senhor naquele grande dia enxugará dos seus olhos toda lágrima. Era para um estar dizendo para o outro, não chore, porque ele vai ressuscitar, ela vai ressuscitar os irmãos que estavam partindo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o mais importante, estaremos sempre com o Senhor. Ô, irmãos, nós passamos alguns momentos assim, quando o Senhor invade o nosso ser, a nossa alma, quando nós estamos tão perto de Deus, através da oração, da comunhão, estamos vivendo um momento de uma alegria tão tremenda, uma aproximação de Deus tão tremenda, e a gente não quer sair de perto, não quer parar de orar, não quer parar de louvar, não quer sair da presença do Senhor através da comunhão. Imagina, irmãos, naquele grande dia, quando nós estaremos para sempre com o Senhor. Que maravilha, que glória, que coisa tremenda, irmãos. Deus é maravilhoso. Portanto, meus amados irmãos, fiquemos com esta palavra, né? Fiquemos com essas verdades, que breve o Senhor virá. Os sinais dizem que ele vai vir, né? Louvado seja Deus. A vinda de Cristo é uma verdade, é uma realidade, e está mais perto do que nós imaginamos, e é uma promessa de Jesus que ele vai voltar para levar para si aqueles que são dele. Lembra o que ele prometeu para os discípulos no capítulo 14 de João? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. O prazer de Deus, irmãos, é que a gente esteja com Ele. E esse grande dia está próximo. Deus abençoe os irmãos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, a paz do Senhor, temos a graça, a satisfação de dar continuidade ao nosso comentário da última lição, 13ª lição do primeiro trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical. Queremos agradecer ao pastor Josué, que deu uma bela introdução, que já falou a respeito da bendita esperança, pois o nosso título da nossa lição, ele é muito maravilhoso, pois o título é Voltados os Olhos para a Bendita Esperança. E quando se trata da bendita esperança, para nós os cristãos, sabemos que fala do retorno de Jesus ou da vinda de Jesus, do arrebatamento da igreja. E pastor Josué já explicou bastante a respeito da volta de Jesus. Nós só queremos frisar que em toda a Bíblia fala sobre a volta de Jesus. Cerca de 300 vezes está falando que Jesus voltará. Jesus disse que voltaria. Os anjos confirmaram quando Jesus subiu ao céu. Está escrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, que os anjos disseram para os discípulos, porque eles estavam olhando para a altura, que eles estavam admirados ao ver Jesus subir. Ele disse, do mesmo modo, os anjos disseram, que do mesmo modo que Jesus subiu, ele voltará. Agora nós queremos, rápido também, dar uma breve palavra a respeito do segundo tópico, que fala a necessidade de vigilância. O pastor já falou sobre a volta de Jesus, explicou muito bem. E nós queremos falar o que é vigilância.
A vigilância se faz necessária, diz o comentarista, porque ninguém sabe o dia da vinda de Jesus, como o pastor já deu uma introdução. Ninguém sabe o dia da vinda de Jesus. Entendemos, entendemos como vigilância o ato ou efeito de vigiar, o estado de quem está ou permanece alerta, de quem procede com precaução para não correr o risco. Devemos permanecer acordados, atentos, no cuidado de não nos afastarmos de Jesus e aguardar a bendita esperança. Quando fala em vigilantes, fala de um ato de alguém que está com os olhos fitos, alguém que não pode cochilar, alguém, por exemplo, o vigilante de uma empresa, o sentinela de um exército, ele não pode, no posto que ele está, ele não pode cochilar, porque se ele cochilar, o inimigo pode atacar e ele não perceber. E assim Jesus disse que o dia do Senhor virá como um ladrão. Jesus disse, se o dono da casa, se o pai de família soubesse o dia que o ladrão ia atacar a sua casa, ele vigiava para que não acontecesse isso. Então, vigilância é isso. A exortação, o primeiro ponto diz assim, o subtópico primeiro, a exortação à vigilância. O Senhor Jesus nos exorta com muita ênfase sobre a necessidade da vigilância. Em Mateus capítulo 24, versículo 24, ele diz, vigiai, pois, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. A razão disso é que, porque ninguém sabe quando vai acontecer. O comentarista diz que já aconteceu, muitos já fizeram precaução, já marcaram data que Jesus ia voltar. Aqui diz que essa era também a preocupação nos ensinos dos apóstolos, com referência a 1 Tessalonicenses 5, versículo 2 a 6, e 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 a 10. O ensino de Jesus nas diversas parábolas, no discurso escatológico, como em Mateus 24, em Marcos 13 e Lucas 21, dá muita ênfase à necessidade dos crentes estar vigilantes. No capítulo 25 de Mateus, na parábola das 10 virgens, Jesus fala de 10 virgens que esperavam o noivo, que ele fez uma semelhança da sua vinda, como 10 virgens que esperavam o noivo, e ele diz que 5 delas eram prudentes, 5 loucas. As prudentes eram precavidas, além de levar a sua lâmpada, ela levaram o azeite nas suas vasilhas. E a Bíblia diz que todas tosquenejaram. Entendemos que todas eram virgens, todos esperavam o noivo, todas tosquenejaram, mas no momento, diz que à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. E a Bíblia nos diz que as prudentes estavam com as suas lâmpadas acesas e o azeite nas suas vasilhas. Então é necessário nós termos vigilância. O subtópico 2 fala sobre os alarmes falsos. E aqui diz que muitos líderes, muitos grupos religiosos arriscaram-se a marcar a data da segunda vinda de Jesus Cristo. Nós não vamos denominar nenhum, mas sabemos que muitos já passaram alguma decepção, que marcaram uma data, não aconteceu, depois marcaram outra, não aconteceu, e hoje nós vivemos muito perigo. Nós precisamos ter que tomar cuidado com os alarmes falsos, porque tem muita gente postando revelações, dizendo que sonhou, outros profetizando que já é o Apocalipse, mas nós entendemos que as revelações que
Jesus deu para João, na ilha de Patmos, no Apocalipse, muitas delas, ou melhor, quase todas elas vão acontecer após o arrebatamento da igreja, que ninguém pode marcar o arrebatamento, o dia, nem a hora. Jesus falou que nem o dia nem a hora, Mateus 24:36, Marcos 13:32. Ele diz que nem o dia nem a hora ninguém sabe. E naquela época ele disse, nem o filho. Hoje é claro que Jesus está ressuscitado, está glorificado, está ao lado do Pai. Mas ele até hoje não revelou a ninguém a hora, nem o dia que ele vai vir buscar a igreja. O terceiro tópico fala sobre uma vida de santidade, ou melhor, desculpa, uma vida de fidelidade. Vivendo com fidelidade. Viver com fidelidade é adotar um estilo de vida cristão na esperança da vinda de Jesus. Muitos pregadores dizem assim, vivemos hoje como que hoje fosse o arrebatamento da igreja. Nós não podemos esperar para ser fiel amanhã. Nós precisamos permanecer fiel. Assim como Deus é santo, ele exige santidade do seu povo. Da mesma maneira, um Deus fiel exige fidelidade do seu povo. Entendemos que, como Israel esperava uma terra prometida, e quando Jeová mandou os 12 espias espiar a terra, eles viram que a terra era boa, eles viram os frutos da terra, viram tudo. Porém, só 2 homens que deram boa notícia da terra, que animaram o povo, porque os 10 desencorajaram o povo. E só foi aqueles 2, ou seja, Josué e Caleb, que herdaram a terra prometida. Definição: fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé, característica do que é fiel. A Bíblia diz no Salmo 101, se não me engano, os versos 6, que os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra para que habite com ele. Então é necessário fidelidade para habitar com o Senhor. Característica de que é fiel é lealdade, é fidelidade. Os termos fidelidade, verdade e lealdade pertencem ao mesmo campo semântico da Bíblia. Seja o Senhor entre os testemunhos da verdade e fidelidade. Jeremias 42, versículo 5. Mostrando toda a fidelidade. Está escrito em Tito, capítulo 2 e versículo 10. Fidelidade é uma demonstração de fé e lealdade, respeito, constância nos compromissos assumidos. Mesmo nas dificuldades, o crente fiel ele permanece firme. Fidelidade de Deus. A verdade é um dos atributos morais de Deus, no qual reflete outras perfeições divinas, dentre os quais a fidelidade. Deus é fiel. Nós costumamos dizer que Deus é fiel, né? E se nós sabemos que Deus é fiel, nós precisamos acreditar na fidelidade da sua promessa, que ele vai vir buscar o seu povo. A fidelidade de Deus é grande. Lamentações, capítulo 3, versículo 23. Expressa uma absoluta confiança cuja ideia é de firmeza. Assim como ele cumpriu as promessas do Senhor, do Salvador do mundo, de igual modo o Senhor, a segunda vinda de Jesus Cristo, podemos considerar de um modo inconstatável. Nós queremos deixar um versículo em Hebreus capítulo 10 e o versículo 23 para a meditação de todos os irmãos. Hebreus capítulo 10, versículo 23, que diz assim: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu.
nós temos essa bendita esperança de ser arrebatado, pois a nossa esperança não consiste neste mundo. Paulo falou que se nós esperássemos só neste mundo, seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Porém, nós esperamos em um Deus vivo e poderoso, em um Deus fiel, em um Deus que cumpre as suas promessas. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, diz assim Paulo aos Coríntios: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Então é necessário fidelidade em todos os momentos para esperar a vinda do Senhor. O último subtópico ou melhor, fidelidade como virtude cristã. Terceiro subtópico: os atributos morais de Deus são aqueles cujas a ressonância e reflexos são vistos nas criaturas humanas. A fidelidade é uma das virtudes provenientes do Espírito na vida do crente. Gálatas, capítulo 5, versículo 22, fala como fruto do Espírito, que seja, fidelidade na vida do crente é o fruto do Espírito. Essa verdade é ensinada em toda a Bíblia, de maneira direta nos relatos históricos, proféticos, nas parábolas e ilustrações, como importante virtude da vida cristã. Que Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe a todos os irmãos. Nós queremos encerrar a nossa fala e esperamos que os irmãos reflitam. Não dá muito tempo da gente falar, porque nós estamos gravando áudio, pois devido à situação que nós estamos passando de pandemia, é necessário nós resumirmos o tempo. Mas os irmãos, aproveita bem a sua lição, leia a sua lição e permanecemos vigilantes e fiéis. Deus abençoe a todos, um ótimo domingo para todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.